citações dessas experiências feitas, né? Mas com certeza a pessoa ela precisa de ter a informação. A informação, então, é a entrada da consciência, é o início. Se ela vai fazer efeito ou não na vida prática, depende de como que a pessoa vai usar aquela informação. Se ela vai ter persistência e vai ter ação. Isso vale assim para um regime alimentar, serve para o exercício físico, serve para lidar com situações tóxicas de algum tipo de vício, seja ele qual for. Então, se a pessoa, a vontade, nesse caso, faz a diferença. Então, o que a filosofia chama de potência de vontade, na verdade descreve como sendo caráter, mas para nós aqui caráter tem um efeito de alguma coisa tóxica ou não, alguma coisa errada ou não. Mas caráter, muitas vezes a gente vê traduzido, caráter é vontade. Então aí vai depender da vontade. Se você tiver vontade, você vai fazer com que aquelas coisas aconteçam. Essa é a parte prática. Tem uma parte do livro, então eu estou citando alguns pedaços para poder passar a ideia desse livro, Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteira. Eu vou falar em outros vídeos sobre outros livros, também da forma mais fácil. Ainda esse autor tem mais 2 livros importantes que eu quero falar, né? Mas, por exemplo, na prática, exatamente como a questão que a pessoa colocou, como reinterpretar seu corpo? Por que reinterpretar? Porque nós estamos falando de um sistema inteligente, independente do nosso sistema de crença, como que ele se mantém dentro de um funcionamento ideal de temperatura, pressão arterial, fome, sede, batimentos cardíacos e todo o processo de eliminação de toxinas, né? Então, quando eu começo a pensar no corpo dessa forma, eu começo a reinterpretar o corpo. E aí, nesse sentido, o exercício é conversar com o corpo. E essa conversa, ela é exercida num cenário de gratidão. Você pode ter gratidão às suas pernas porque elas te levam em tantos lugares. Você tem gratidão ao coração porque ele mantém toda a circulação, aos pulmões porque eles filtram, recebe o ar que vai fazer com que as plaquetas levem para o corpo todo. E assim, os olhos porque eles te mostram as paisagens mais lindas e evitam os perigos. Os ouvidos porque eles podem fazer com que você ouça as mais lindas músicas e o som. E assim por diante, né? Então, esse sistema todo é um sistema que ele precisa de ser respeitado e organizado dentro de um princípio de gratidão e ordem, né? Com seus horários de sono, de alimentação, de exercício e principalmente de alegria, porque a alegria ela é a parte principal para criar os hormônios do anti-envelhecimento, que é o DHEA, né? Não adianta se você toma, por exemplo, um hormônio sintético, então você está inibindo a produção dele de uma forma natural. Então, como que você conversaria com o seu corpo? Exatamente dessa forma, de manter a alimentação, higiene, o agradecimento a todo o processo, porque você, sem seu corpo, né, você seria apenas uma ideia. Você não estaria manifestado nas 3 dimensões atuais que nós vivemos. Como reinterpretar o corpo?
ele diz aqui, na visão quântica do mundo, ou novo paradigma, a visão quântica do mundo, ou novo paradigma, ensina que estamos constantemente fazendo e desfazendo os nossos corpos. Por trás da ilusão de ser um objeto sólido e estável, o corpo é um processo. E desde que o processo seja orientado na direção de renovação, as células do corpo permanecem novas. Não incorpora quanto tempo passa ou quanta entropia estamos expostos, quer dizer, ou quantas questões estamos expostos. É aquela questão que está ligada então à cura miraculosa, né? Quer dizer, existem muitas histórias de pessoas que curaram doenças incuráveis ou saíram de estados de doenças autoimunes, que são degenerativas, para resolver essas doenças. Então, é preciso entender que a mente, que a nossa mente, que é parte da mente, que é representante, que é igual à mente universal da criação, ela tem todo esse potencial de cura. Mas acontece que eu não posso ter nenhuma dúvida que isso funciona, senão qualquer dúvida que eu tiver, de eu esperar para ver que resultado que dá, eu não vou conseguir. Você pode fazer isso, por exemplo, com uma planta. Se você duvida do que eu estou dizendo, procura cultivar uma planta e conversar com ela, que você vai ver o resultado. Compara ela com as outras depois. O grande inimigo da renovação é o hábito. O hábito está ligado ao sistema de crença cristalizado, que nos representa o tempo todo, como se a vida fosse uma luta, e na verdade não é. A vida é uma passagem. A vida física é uma passagem por um processo de consciência circunscrito a uma dimensão de tempo e espaço. E todo mundo já sabe, isso aí já está hoje mais do que provado em muitas histórias que podem ser pesquisadas, que começa com o estudo que é a consciência de quase mortes. Já tem mais de 30 anos esses estudos. E depois isso vai mostrar das pessoas que tiveram essa experiência e voltaram novamente ao corpo por alguma finalidade. Então, o grande inimigo da renovação é o hábito. Quando interpretações do passado são aplicadas ao presente, haverá sempre uma diferença, uma inadequação entre a necessidade do momento e a solução do passado. Aí vem a questão dos traumas. Sobre isso, os traumas têm uma sabedoria, como aquele médico francês fala, a sabedoria do trauma. O Dr. Maté, pode ser encontrado no YouTube, né? Ele escreve bastante sobre essa questão. Mas ainda essa questão, para eu evitar o trauma e o sofrimento, eu então posso fazer uso do medicamento, de vícios, seja ele qual for, para poder eu alimentar esse esquecimento, essa questão do trauma. E porque os estresses pós-traumas, eles nos acompanham o tempo todo. Então o trauma é uma parte que ficou gravada, que eu tenho que me preservar, ela é alimentada pelo medo. Se eu resolver o problema do medo, mas eu não resolvo apenas enfrentando o medo, eu tenho que compreender como que ele é criado e como que eu posso então entrar em contato com isso. Esse é o trabalho da imaginação ativa.